3 mineiros com agricultores na família resolveram usar a tecnologia para melhorar o setor em que seus parentes trabalhavam. Esse foi o começo da AgroSmart, uma startup que leva mais inteligência para o campo e reduz o custo dos agricultores brasileiros. Hoje, a AgroSmart atende cerca de 100 mil produtores e, no meio da sua história, teve até tempo para passar uma temporada em uma base de pesquisas da NASA, a Agência Espacial Americana. Para contar essa e outras histórias, eu estou aqui com a Mariana Vasconcelos, que é CEO da AgroSmart. Mari, que também é minha xará, obrigada por ter aceitado o nosso convite e contar um pouquinho da sua história e também da história da AgroSmart. Que isso, para mim é um prazer estar aqui e levar a mensagem não só da AgroSmart, mas também da nossa agricultura, né? Porque falamos muito pouco disso. Então, o pessoal às vezes acha que a comida tá lá no supermercado e chega lá sozinho, né? Então, eu fico sempre feliz de ter a oportunidade de falar um pouco também do nosso setor. E Mari, aqui no Do Zero ao Topo a gente gosta de começar bem antes da fundação da empresa. Então, onde é que você nasceu, onde que você cresceu e como é que foi a sua infância? Eu sou do sul de Minas Gerais, de uma cidade que chama Itajubá, né? A fazenda da minha família fica em Pedralva, também ali em Minas Gerais, e cresci entre os dois lugares, né? O meu pai é empreendedor, né? Tocava fazenda e também tem uma padaria na cidade, então eu sempre cresci muito perto a esse ambiente dele. Minha mãe é professora, trabalhava o tempo todo, então sempre tive muito metida ali no ambiente de trabalho. Aprendi que muito cedo que trabalhar não tem, né? Na padaria não tem férias, não tem final de semana, não tem feriado, então o tempo todo essa rotina e admirei essa trajetória do meu pai de criar as coisas por ele mesmo e também quis criar a minha. Então você também é filha de produtores, né? Ia te perguntar se esse interesse pela agricultura veio dessa época, se você se lembra de passar alguns dias no campo, ou se você não gostava e começou a passar a gostar de agricultura depois. Eu sempre passei muito tempo no campo, né, e acompanhei muito de perto essa dificuldade do dia a dia, né? É um trabalho árduo e é uma dificuldade de tomar decisão. O produtor ele confia muito na intuição, no que o vizinho está fazendo para definir o que fazer. Eu não tinha planos de ficar na agricultura, né? A minha geração é uma geração que foi incentivada a sair do campo, a buscar uma vida mais fácil, uma vida mais estável, né? Uma vida melhor, vamos dizer assim. E eu sempre achei meio entediante, assim, eu não tinha interesse no campo. E na tecnologia eu encontrei um caminho de volta, né? De algo que fazia sentido pro meu mundo e que eu podia agregar valor e voltar para as raízes. E o seu pai queria que você seguisse no campo? Como é que era a sua relação com o seu pai nesse sentido? Não, porque meu pai sempre achou que as coisas que ele fazia na fazenda era mais pro meu irmão do que pra mim, né? Como mulher, não era o caminho tradicional eu me envolver nos negócios da fazenda. Hoje, além da AgroSmart, na pandemia, eu tive a oportunidade de voltar a morar na fazenda e, inclusive, tocar várias coisas lá no dia a dia, né? E hoje meu pai é super apoiador, mas no começo era tipo, não, isso não é pra você. E eu li, inclusive, que aos 16 anos você teve a sua primeira experiência profissional também, trabalhando na padaria de um parente, né? Você pode contar um pouco como é que você foi parar nessa padaria? Como é que você foi do campo, né, para um segmento tão diferente? Na verdade, a minha família sempre gostou muito do que tem a ver com comida, né? Então, realmente, do campo à mesa, a padaria a gente tem uma área de café, né? Então, tem desde a questão da farinha, do trigo, né? E a produção do pão, até o caso do café. E o meu avô fundou a padaria faz muito tempo, já tem quase 50 anos. E o meu avô morreu quando meu pai estava na faculdade. E o meu pai acabou largando os estudos para assumir a padaria na época, né? E levou o negócio para frente e ele iniciou a operação na fazenda porque ele tinha essa paixão pelo campo. Então, quando eu fiz 16 anos, eu tenho um meio-irmão mais velho, né? Mas meu pai da minha mãe, eu sou a filha mais velha. O meu pai tinha muito medo de que acontecesse comigo o que aconteceu com ele, né? Então, de que passasse algo. O meu avô morreu por problemas cardíacos e a minha família tem um histórico. Então, ele tinha muito medo de eu ter que assumir como ele assumiu sem saber nada, né? E chegar do zero e ter que tocar um negócio, não ter outra alternativa. Então, quando eu fiz 16 anos, ele me emancipou e me deu a padaria pra eu tocar, enquanto ele ainda tava vivo, né, à distância. Então, aí ele se dedicou mais à fazenda e eu foquei em tocar a padaria. Entrei na faculdade de administração tocando a padaria, então eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. E foi super importante pra minha jornada profissional, né? Acho que
O pequeno negócio, ele permite que você tenha contato com todas as interfaces de uma operação. Nós temos uma padaria grande, a gente atende, além do consumidor de balcão e café, várias indústrias e outras padarias. É uma operação 24 horas. Então, acho que foi muito importante para o meu crescimento. E a minha paixão por comida só aumenta, né? Então, seu pai estava à distância e você tocava a padaria completamente sozinha. E ele tava certo, porque na hora que eu travava e eu tinha medo, eu tinha como virar pra trás e falar, pai, e agora? Mas ele sempre me deu muita autonomia pra testar as coisas. Às vezes ele ficava um pouco bravo com as coisas que eu fazia, mas ele sempre me deu espaço. Inclusive, quando eu comecei a AgroSmart também, né? Ele falou, mas tem certeza que você quer fazer isso? Mas por que você não fica na padaria mesmo? Por que você não fica aqui fazendo isso que já tá no caminho e tal? Mas ele emprestou a área pra gente testar, né? Deixou a gente aprender e errar dentro da fazenda. Então, ele sempre fica ali acompanhando de longe, mas me deu muita liberdade pra criar. E teve algum episódio, seja no campo ou lá na padaria, que você se lembra, assim, alguma lição que você aprendeu depois de um erro, ou uma lição que seu pai te ensinou? Nossa, tem várias, assim. Uma das coisas que eu acho que eu levo muito, muito forte comigo, é sobre pessoas, né? Que todo mundo é igual. Então, eu acho que não tem diferenciação no tratamento. Não importa se a pessoa é um diretor de uma empresa ou se é o cargo mais baixo que vai estar ali fazendo uma limpeza ou dando uma assistência. Então, meu pai sempre cobrou muito a gente essa postura humilde, né? De falar com todo mundo. E eu acho que isso foi muito importante na minha trajetória. Como AgroSmart, né? A gente tem que ligar com todos os stakeholders da cadeia, desde da pessoa que está operando ali, às vezes um manejo no campo, que tem baixo grau de educação, até o CEO de uma multinacional. Então, essa transitar entre diferentes públicos, isso foi muito importante. E o segundo que eu gosto muito, que a gente também traduz, é que meu pai sempre fala que dono de bar que não lava o copo não fica rico. Né? Então, assim, não tem trabalho sujo, não tem trabalho feio. E quando você vai pro campo, aí você tem que sujar a bota. Né, você tentar gerenciar daqui de São Paulo, do ar-condicionado, e tentar entender a realidade do teu cliente sem sujar a bota, não tem jeito. Você precisa se meter no problema, né, pra entender o contexto, entender a operação e daí gerenciar. E apesar dessas experiências bem práticas que você teve, depois você foi fazer faculdade de administração, né? Você foi para a faculdade pensando já em empreender? Por que você decidiu escolher esse curso e ir para a faculdade também? Não, eu tocava a padaria mais como uma responsabilidade familiar e eu sempre gostei muito de administração. Mas eu tinha essa visão de criança de que eu ia trabalhar no banco, sabe? Então, que eu ia fazer administração porque eu ia ter uma carreira na vida financeira, apesar de eu não gostar de matemática, mas eu fui descobrindo depois. Mas de criança mesmo, eu brincava lá com maquininha, né? Banco imobiliário e tal. Eu achava que eu ia tomar esse caminho. E a minha universidade, a Universidade Federal de Itajubá, ela é muito forte em empreendedorismo tecnológico. Então, eles criaram um modelo, o curso de administração ele é o único que não é de exatas, que não é ciência ou engenharia, para dar vazão às invenções, às inovações e criar negócios a partir disso. E aí, existe um professor que eu gosto muito, que é o Fábio Fowler, que foi um dos primeiros professores a trabalhar o conceito de empreendedorismo no Brasil, inclusive. Então, a minha universidade ela é pioneira nisso, ganhou vários reconhecimentos internacionais em trabalhar o desenvolvimento da habilidade empreendedora. E aí, eu acho que lá eu tive muitas aprendizagens. Depois a Juliana Caminha também, outra professora, fundou o Centro de Empreendedorismo da universidade, que foi quando eu tive os primeiros apoios em criar negócios, inclusive antes da AgroSmart. Então, com certeza, a universidade moldou a minha visão do empreendedorismo tecnológico. E apesar de eu amar a padaria, eu tinha ambições maiores, ambições globais, e eu gostava muito de tecnologia. Na minha família, do lado da minha mãe, eu sou a única mulher, né? E todos os meus primos homens trabalhavam com computação, etc., em eletrônica. Então, eu sempre cresci brincando com eles. A gente joga jogo de computador, desmonta computador. Então, eu gostava muito de tecnologia. E sempre tive facilidade de me relacionar com as pessoas de tecnologia. E aí, na universidade, tinha essas oportunidades de encontrar pessoas do curso de ciência da computação, do curso de eletrônica, e ajudá-los com uma mentalidade de negócio. E eu ia justamente perguntar de onde que veio, né, esse interesse por tecnologia. Então, você convive com tecnologia desde pequena. Desde criança. E na faculdade, então, você se encontrou com o empreendedorismo em tecnologia, né? Exato. Eu, desde jovem, já sabia formatar meu computador, sabia usar os torrents, né? Que naquela época não tinha Spotify, então você tinha que baixar tudo na internet. Eu sempre fui muito conectada já. E aí, quando eu entrei na faculdade, isso foi para um outro nível, né? Mais técnico. E aí eu ia te perguntar, a AgroSmart não é a sua primeira startup, né? Você puder falar um pouquinho como é que foi a criação da sua primeira startup, quantos anos você tinha, de onde surgiu a ideia, tudo isso.
Bom, a gente sempre gostou muito de empreender. E eu tenho um parceiro de jornada, que é o meu sócio, Rafael, que ele é meu sócio já no 3 negócios antes desse, né? E o Rafa também sempre foi muito maker. Os meus 2 sócios são muito makers, são muito fazedores, né? E a primeira empresa que a gente teve foi de cloud computing. Então, quando ainda estava começando essa geração da internet, lá em 2011, assim, de ter o hosting. Então, a gente tinha uma plataforma de hosting para sites, para servidores. E foi minha primeira experiência trabalhando com fornecedores internacionais de cloud. E começamos com esse conceito de ter um ambiente de trabalho virtual, que as pessoas ainda não enxergavam. Inclusive, nessa época, eu apliquei para a incubadora da universidade e eles falaram que não era inovador. Tipo assim, não, você não é aprovado porque a ideia não é inovadora. Eu falei, vocês que não entendem tecnologia. Eu pensava comigo, né? Tipo, tá bom que eu não consegui explicar bem, eu talvez não tinha tantas habilidades de comunicação na época. Mas a gente acabou desistindo dessa empresa porque a gente foi hackeado, assim, feio. E aí ficou offline muito tempo, os clientes ficaram bravos e tal. A gente falou assim, não, vamos dar uma pausa com isso. Nesse intervalo, eu fui trabalhar na Bosch, fui ter uma experiência corporativa na Alemanha. E aí tive a oportunidade de desenvolver um pouco essa questão de diversidade, de cultura corporativa e processo. Enquanto eu estava na Bosch, a Alemanha começava com um movimento já de startup, porque antes era empresa de base tecnológica. Não tinha ainda esse conceito de Lean Startup, de uma metodologia repetível e escalável. E estava surgindo muito forte na Alemanha a internet das coisas, né? Então, como é que você conecta o hardware na internet e a partir daí gera inovação. E a minha região ali no sul de Minas, né, Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, é o Vale da Eletrônica no Brasil, é a região que fala de automação, a indústria de telecomunicações. Então, a gente começou a olhar para a internet das coisas, a gente fez uma sociedade, né, com outro cara que já tinha uma plataforma nessa linha de ambiente de trabalho virtual, então meio que indo na linha que a gente queria fazer, e a gente trouxe o elemento do hardware. Então, como é que a gente cria uma plataforma de ambiente de trabalho virtual que é abastecida, né, pelos dados de máquinas e sensores. Então, quando eu voltei para o Brasil, a gente fundou a Smart Apps e a gente tocou isso por quase 2 anos. A ideia da AgriSmart surgiu daí, porque no final das contas a gente criou uma plataforma de desenvolvimento para negócios baseados em sensores. Então, a gente tinha um hardware, um gateway principal e uma SDK para ajudar na aplicação. Ninguém entendia. A gente precisava explicar para que servia aquilo. Então, a gente precisava criar exemplos. E dentro dos exemplos, a gente resolveu participar de um Startup Weekend. E o agro, porque eu conheci o agro desde casa, foi um exemplo. Então, a gente fez no Startup Weekend a aplicação da AgriSmart em um dia, tipo, né, em 48 horas, para exemplificar o que a gente podia programar mais rápido usando a stack tecnológica que a gente tinha. E foi um sucesso, a gente ganhou o Startup Weekend, teve muito interesse de investidores, mas a gente não fez isso naquela época. Aí passou-se muito tempo, a gente acabou tendo um desentendimento entre sócios. Acho que isso foi uma das aprendizagens empreendedoras que a gente teve, que foi escolhemos a sociedade por habilidade e não por valores. E aí, quando a gente começou a crescer, receber, chegar a discutir a primeira rodada de investimento, a gente notou que tinha muita divergência de valores. E aí, saímos da Smart Apps. Ficamos numa época de vários projetos. A AgriSmart era uma sementinha, a gente tinha uma outra sementinha de carro conectado. E quando a gente passou no Startup Brasil na AgriSmart, a gente resolveu fazer a AgriSmart como negócio. E antes da AgriSmart, então, você teve quantos negócios? Dois de empreendedorismo tecnológico. E aí, um deles acabou sendo hackeado e outro acabou a gente brigou por entre desentendimento de sócios. sócios. Eu ia perguntar como é que é lidar com esses fracassos e depois decidir, não, eu vou empreender de novo, né? Como é que você faz para se levantar depois de problemas como esses? Nossa, é super difícil. Porque eu sou super emocional, assim, né? Acho que a carga feminina vem com tudo. Eu choro, eu tenho vergonha das outras pessoas. Eu falava, nossa, mas eu decepcionei as outras pessoas que confiaram em mim. Então, é um momento de frustração grande. Tanto que de um eu fui pra corporate, depois eu voltei. E de outro eu fiquei ali entre projetos, etc. Eu acho que o que faz você continuar levantando é a vontade de gerar mudança. E eu sabia que o melhor jeito para gerar mudança era empreendendo. Porque eu tinha tido a experiência corporativa e eu acho que a corporação ela tem um papel muito importante em escalar a mudança, mas geralmente ela não é o que inicia a mudança, né? A velocidade não é a mesma. E eu venho de uma família empreendedora, então eu acho que voltando no meu pai,
A aprendizagem é que os altos e baixos são constantes. Você vai ter o dia que você vai estar muito bem, você vai ter o dia que você vai estar muito mal, e o negócio é continuar fazendo. Eu já vinha bem treinada, vamos dizer assim, a pressão e os altos e baixos da vida empreendedora. E acho que ter a equipe, né, esse meu sócio que me acompanhou e algumas outras pessoas que estão no nosso time ainda hoje, é importante, porque fazer essa jornada de levantar de novo sozinho é difícil. Então, já começava, né, na Smart Apps a gente tinha começado a participar do ecossistema. Então, eu cheguei aí para eventos nos Estados Unidos de empreendedorismo, eu já tinha uma conexão com a ABS Startups em São Paulo, então eu já tinha alguns outros empreendedores, né, que eu tava acompanhando a jornada, e sempre, né, entre empreendedores a gente deixa a máscara, né, fora e fala, meu, tá difícil, tá tudo, né, tô fodida, como é que faz isso acontecer? Então, tinham outras pessoas que você vê, nossa, com ele também deu errado e também deu certo. Então, tem que continuar. E eu ia te perguntar justamente sobre escolher a sociedade, né? Você criou a AgroSmart com o Rafael, que você já conhecia de outros negócios, e com o Thales. Como é que você conheceu os dois e como é que você decidiu que eles eram os sócios certos? O Rafa eu conheço desde criança. Então, a gente fez muitas coisas juntas, assim. E sempre foi aquela pessoa que me complementava, né? O meu par. O Thales foi estagiário na Smart Apps. E aí, a gente sabia, nas hackathons que a gente fazia, a gente pegava equipes, né, e que tinham que criar tipo um mini Startup Weekend, mas envolvendo hardware ali. E ele ganhou uma hackathon, aí ele virou nosso estagiário, e a gente sabia do potencial dele, né, técnico em eletrônica, e de criar as coisas. Acho que ele é o maior maker que eu conheço, assim, obcecado por fazer tudo. E pra gente, o mais importante é valor. Então, a gente tinha valores pessoais muito similares e uma visão de mundo parecida, né? Uma ambição grande e esse apoio de que só vamos. E sem ego e sem competição, que eu acho que quando a gente tentou fazer outras sociedades, tinha muito isso. Mas quem vai fazer o quê? Quem vai ser mais importante? Quem manda? Quem não sei o quê? E entre nós três sempre foi muito. Cada um sabe de uma coisa, cada um faz uma coisa e é uma confiança absoluta no que o outro faz, né? Então, eu não fico dando palpite lá no Rafa, na estrutura de produto, eu não dou palpite no hardware do Thales, e eles confiam em mim para orientar, né, a direção do negócio. Então, a gente não tem essa competição que eu acho que é tóxica, às vezes, em muitas sociedades. E a AgroSmart, então, começou em 2014, né? E no mesmo ano vocês fizeram uma aceleração pelo Startup Brasil. Isso. Ia te perguntar um pouco como é que foi essa experiência e se daí veio o investimento inicial do negócio ou se veio de economias de vocês três? Não, a gente não tinha nenhum dinheiro, então, tipo, sem chance, e hardware é caro, né? O primeiro recurso que a gente teve antes do Startup Brasil foi de Sebrae Tech. Então, o Sebrae tem uma linha de inovação que permitiu a gente fazer os protótipos de hardware antes de aplicar para o Startup Brasil. E o Startup Brasil foi o primeiro investimento, né? A gente ouviu falar, a gente sabia que a gente precisaria de mais recurso para fazer o hardware e de mais expertise agronômica, que a gente não tinha, apesar de ser do agro, né? E tinha muita coisa em literatura. O Rafa é o maior hacker que eu conheço, então qualquer informação que tem que achar na internet, ele acha, ele descobre, né? Mas a gente sabia que a gente ia ter que ser científico e buscar um conhecimento mais profundo. Ao buscar a aceleradora, a gente elegeu a Baita, porque a Baita foi o primeiro discurso que eu ouvi de alguém que se importava com propósito. E aí, eu me encontrei, assim, eu falei, nossa, eu nem sabia que isso era possível, que legal que tem alguém que se importa com o que a gente quer fazer de mudança e não só que é um investidor financeiro que quer colocar o dinheiro e coletar o dinheiro. E tinha duas mulheres, né, que eram ex-executivas de Motorola e Johnson, e que eu me encontrei como mulher, assim, eu quero ser líder, e essa aceleradora tem duas mulheres líderes que fizeram carreira, então a gente se identificou na hora, e o programa da Baita colocava muita interface com investidores, eles traziam investidores. Quando a gente terminou o programa, a gente já tinha o comprometimento da SP Ventures. No meio do programa, a gente foi para Singularity e para NASA. Daí a gente vai chegar nesse momento. Mas ao todo, então, Sebrae, Startup Brasil, Baita, ao todo quanto que foi o investimento inicial? O Startup Brasil, ele colocava R$200 mil em bolsas do CNPq, né, que é um recurso um pouco mais difícil de utilizar, vamos dizer assim, não era tão fácil como a gente imaginava, porque encontrar as expertises que você precisa e que se encaixem na qualificação da bolsa, porque ainda é uma bolsa baseada em mestrado e doutorado, e hoje em dia na nova economia, você tem pessoas que têm skills e não têm estudo, né? Então era difícil a gente fazer esse match. E a Baita, se eu não me engano, era R$30 mil em dinheiro e o restante em serviços. Então seriam R$230 mil de investimento inicial.
E aí, vocês têm uma startup muito baseada em hardware, né? Em prototipar e não deu certo, testa de novo. Como é que é lidar com esses testes e esse pequeno dinheiro, assim, comparativamente ao investimento que você precisa fazer em hardware, né? E se não der certo, vocês em algum momento pensaram Perde. nisso? Não, a gente não pensou, a gente descobriu depois, né? A gente não tinha planejado que ia dar tão errado assim. Eu acho que eu sou bastante otimista, né? E acho que isso é bom porque eu só saio fazendo, então naquele, né, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Mas eu também quebro a cara, porque eu não sabia que ia ser tão difícil assim. Por sorte, a aceleradora sabia algumas coisas, porque eles vinham de Flextronics, de Motorola, então alguns direcionamentos a gente recebeu ali. Mas a gente não estruturou tão bem um time de atendimento. Então, na verdade, a gente estava preparado para saber que ia dar errado e que ia ter que, aos poucos, refazer o parque tecnológico. Mas a estrutura de atendimento a gente não preparou. E a gente se ferrou muito e queimou muito caixa escalando o hardware. Então, vocês até no hardware vocês estavam tranquilos quanto ao erro, mas no começo, então, a dificuldade foi essa equipe de atendimento mesmo. Isso. Você pode falar mais um pouquinho qual que foi o erro que teve nesse Não, porque não tinha um processo? time de customer success. Então, quando as coisas começam a dar pau em campo, as pessoas querem falar com alguém, né? Elas precisam de resposta rápida. E muitas vezes, né, o debugging demora tempo. Não é igual no software, que aí beleza, todo mundo madruga aqui, vamos olhar e vamos achar o bug. Eu preciso trazer o hardware de volta. Eu preciso testar ele em outros lugares. Às vezes eu não consigo replicar o mesmo erro. E muitas vezes você quer substituição. E a substituição é tipo, joga no lixo e faz outro, né? E a gente tá na nossa, sei lá, talvez 8ª, 10ª versão de hardware, né? Então isso significa que a gente trocou todo mundo que tava em campo 8 ou 10 vezes. E quanto maior essa base, né, maior essa necessidade de capital até você descobrir o problema. Depois a gente descobriu que o problema não era a gente, o problema era a cadeia, né? E os sensores que não respondiam bem ao solo brasileiro, um montão de coisa. A gente foi a primeira empresa a colocar em escala e em tempo real a leitura de sensores em solo, né? E isso era o que dava mais problema. O clima deu um pouco menos de problema. Com uma instabilidade de conectividade horrível, que a gente inventou, né? A gente fez uma inovação para conseguir vencer a barreira de conectividade, mas ela não era perfeita. Ela dependia de um monte de fatores dentro de uma rede mesh, que se um deles falhava, né, todo o sistema falhava. Então, precisava de muita troca com o produtor na ponta, né? E de um sistema estruturado de atendimento, tempo de resposta, debugging, etc., que a gente não tinha. Então, a gente começou a ter problema, isso começou a afetar a reputação da empresa. Então, as pessoas começam a falar mal da empresa e isso vira um loop, né? Porque aí começa a afetar novas vendas, etc. Mas a gente saiu do buraco, investindo em customer success, investindo muito em tecnologia e entender, e eu acho que isso nos deu um diferencial competitivo que a gente é quem mais entende de como é que funciona a agricultura hoje, de como é que funciona o solo, porque a gente tem que entender todos os fatores, o ambiente, o nosso hardware e os sensores, né, para entender onde estava o problema. Eu ia justamente perguntar dessa relação com o produtor, assim, lá no começo o agricultor já procurava uma tecnologia que levasse mais inteligência para o campo ou não? Ele via a solução de vocês com desconfiança e se não der certo? E especialmente depois desses problemas primeiros, como é que vocês lidavam com isso? Os dois. O produtor brasileiro, ele é um produtor que busca tecnologia. Porque ele é um produtor que saiu de uma agricultura de subsistência para ser a maior potência de produção e exportação de diversas culturas através de ondas tecnológicas. Então, ele teve que adotar, né, primeiro a Revolução Verde, que foi quando a gente começou a usar fertilizantes, depois o plantio direto, a biotecnologia, a agricultura de precisão. Então, ele foi passando por ondas tecnológicas. Então, ele busca, porque nunca foi suficiente, como país tropical, importar e usar. A gente teve que desenvolver uma indústria própria, né, e por isso surgiu a Embrapa, né, de pesquisa e de adaptação dos modelos que funcionassem num clima tropical. Então, o nosso produtor, ele busca tecnologia, ele sabe que ele precisa ir além e tá melhorando para ser competitivo. O que não significa que ele não é averso ao risco, né, porque é uma indústria de céu aberto, onde ele já é exposto a muito risco. Então, testar o novo, ele busca o novo, mas aí a adotar o novo tem essa desconfiança, né? E se não dá certo? E se você perde a minha lavoura? E eu acho que isso, eu tava até lendo hoje um report sobre esse dilema de adoção de tecnologias no campo. Porque é um negócio e você acaba com a produção. Não é tipo assim, eu vou usar o Spotify se eu não gostar, beleza, eu dou churn, né? Ou eu vou fazer. Não, você perde. Então, se você erra na recomendação, você prejudica alguém a nível de perder a receita dele inteira do ano e colocar ele em dívida. Então, é um risco muito alto.
o que faz mais difícil ter pessoas que querem testar, né? Graças a Deus sempre tem os inovadores e as pessoas que querem ser pioneiras e se colocam. E o agro, ele funciona muito nesse modelo de influência. Então, né, toda a indústria funciona assim. Cada vez que você tem uma nova variedade genética, um novo produto, você tem esses produtores que são mais inovadores, que testam, geram cases de sucesso e aí inspiram outros produtores a adotarem e esse círculo vai crescendo. Mas numa curva de adoção que é devagar, mas é exponencial. E além, então, desse boca a boca e também da chancela desses primeiros investidores, depois de um ano, né, lá em 2015, vocês ganharam uma bolsa para a Singularity University, né, que é uma instituição de educação que está sediada em uma base de pesquisas da NASA lá nos Estados Unidos. Se você puder falar um pouquinho como é que foi todo o processo de aplicação para essa bolsa e como é que foi a experiência lá no Vale? Bom, essa foi uma das coincidências da minha vida, eu falo. Na época, a Nathalie, que hoje tá na 500, ela trabalhava na FIAP. E ela marcou um call comigo, aleatório, porque ela achou que eu trabalhava no Facebook. Tipo, não sei de onde surgiu essa informação. E aí ela falou: alguém me passou seu contato, trabalha no Facebook. E ele falou: olha, eu não trabalho no Facebook. Eu não sei de onde surgiu essa informação. Ela falou: mas então o que você faz? Daí eu falei, então, eu tenho essa empresa, não sei o que. Nessa época a gente tava pré-operacional, assim, não tinha receita, mas já tinha os algoritmos rodando em beta, com bons resultados de impacto, né, de economia de água, de economia de energia, aumento de produção. Contei pra ela, falou, nossa, a gente tem um desafio de impacto da Singularity aqui, que tá buscando soluções pra crise hídrica, e vocês, né, se aplicam perfeitamente pra essa temática, e vocês deviam aplicar. Eu falei, tá, o que precisa? Ela precisa fazer um pitch, submeter. Eu falei, beleza, né, a gente já tá nesse momento de aceleradora, de fazer pitch, eu vou. Eu não sabia que existia Singularity, nem o que era Singularity. E o prêmio, pra mim, era muito mais interessante a visibilidade que a AgriSmart ia ter no ecossistema Brasil de inovação do que o restante. Mas o prêmio era uma bolsa de MBA da FIAP e a Singularity. A gente ganhou, eu ainda não sabia o que era Singularity. Então eu fui descobrir o que era Singularity lá. Nos exercícios de pre-reading que eu tinha que fazer pra entender toda a teoria de abundância, né, da singularidade, etc. E pra mim foi uma experiência transformadora de vida. Acho que a Singularity me mudou, assim, a gente tava muito no começo da jornada e ela mudou o negócio e ela mudou a minha pessoa, né, porque ela plantou alguns mindsets empreendedores que eu não tinha, porque eu vinha do interior e acessar o ecossistema de São Paulo já era difícil, né, você ter a rede, e eu tive acesso a esse ecossistema de colaboração que o Vale tem, né, de que você pode, ideia não vale nada, conta pra todo mundo te ajuda, mesmo se for concorrente. E a Singularity em específico, ela tem algumas lições, vou ressaltar duas que eu gosto muito, que é, uma é ser apaixonada pelo problema e não pela tecnologia, porque a tecnologia ficou obsoleta, né, então o importante é você saber o que você quer resolver, porque ao longo do tempo, como você vai resolver vai mudar, inclusive. E isso é muito importante, porque eu vejo ainda muitos empreendedores, eu quero empreender em inteligência artificial, eu quero empreender em blockchain. E a tecnologia não resolve nada, é o problema. E lá eles tinham essa modalidade de levar um mês do programa especialistas em problemas, então governo, sociedade civil, empresas, para falar muito a fundo, numa metodologia que é similar à dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas na metodologia deles. Mas ela foca nos grandes problemas da humanidade. Depois, o outro mês, ele é focado em tecnologias exponenciais. Então, você bota a mão na massa, aprende e aprofunda em várias temáticas de tecnologia e depois tem que criar um projeto. Nessa época, não podia ser o meu projeto. Eu tinha AgriSmart, lá eu tinha que fazer outro projeto. Mas que foi útil, porque eu trabalhei na cadeia do agro de alguma maneira, né? Puxei ali e eu fiz muitos contatos na área de biotecnologia, na área de agro. Eu acho que era uma das poucas, acho que tinha 3 pessoas de um grupo de 80 que eram da área de agro. Não, nem de agro, da área de ciências da vida, vamos dizer assim, né? O agro, ele tá dentro dessa linha. Então, tive muita oportunidade de aprender, né? De estar perto de experts do Vale, entender o modelo de crescimento do Vale do Silício, que leva à segunda mentalidade, que é o que eles chamam de moonshot, né? Que é você pensar muito grande. Se você quer ter $1 bilhão, ajude 1 bilhão de pessoas. Então, sempre pensar muito grande, em escala, o que você quer resolver. E mirar no impossível. Porque se você mira na Lua, quando você erra, você atinge uma estrela que é muito mais longe de onde você pensava. E eu aprendi a pensar assim. Então, eu sempre crio planos muito ambiciosos, que eu quase nunca atinjo eles, mas eu costumo chegar mais longe, mais rápido
do que eu esperava. E aí, na Singular, a gente criou uma rede de investidores muito legais, a gente recebeu um convite da NASA para um programa de transferência tecnológica, quando a gente começou a se mover, né, a gente começou com sensor, fomos para irrigação por causa da crise hídrica, e aí a gente começou a olhar clima e outros problemas dentro da agricultura a partir daí. Quando eu voltei, eu já voltei com uma base estabelecida no Vale, né, de que eu voltei várias vezes na nossa jornada para fazer outros programas, outros relacionamentos e com o investimento da SP Ventures. E você falou um pouco de como a tecnologia da AgroSmart foi evoluindo, né? Você puder falar um pouquinho hoje, para quem não conhece a AgroSmart, como é que funciona e compartilhar algumas métricas de sucesso que vocês conseguiram prover aos agricultores e se essas métricas eram menores no começo e agora estão melhores? Se você puder falar um pouquinho. Bom, então o primeiro problema, e como a gente começou, foi a questão de dado no campo. A gente entendia que se a gente queria apoiar o agro a transicionar, né, para uma agricultura mais produtiva, sustentável, resiliente ao clima, o passo 1 era ter dado. E o nosso agro não tem muito dado, porque a nossa infraestrutura é baixa em planos de governo, não tem internet. Ainda hoje, 7 anos depois, apenas 23% das fazendas têm, né, suficiente internet no campo. Então, era uma barreira. E aí, a gente focou em ser um player de IoT, que era uma experiência que a gente já tinha, de coletar dados de sensores em campo, principalmente dados climáticos, e levar para a nuvem. A gente descobriu que não adiantava. Então, a gente precisava processar esse dado, porque nossa cadeia, não só o produtor, não tinha educação, né, preparada para interpretar dado. Não fazia parte do dia a dia dele saber o que a estação meteorológica queria dizer. Então, a gente precisava entregar algo mastigado. A água foi a primeira coisa. A gente falou, tá com crise hídrica, vamos melhorar o uso da água. Fomos para irrigação, construímos um algoritmo, tudo isso enquanto será Brasil. Vamos construir um algoritmo que diz quando e quanto irrigar. E com isso, a gente gerava um impacto de até 60% de água, 40% de energia e aumentava a produção em até 20%. A partir daí, a gente já começou essa jornada de somos um social business. A gente vai sempre focar em criar um negócio ao mesmo tempo que a gente gera impacto. E aí, fui com isso para a Singularity, o que maxificou, né, essa visão. A partir da irrigação, a irrigação é muito baseada em clima e solo, que rege todo o restante na agricultura. Então, a gente criou uma base de dados, né, o que a gente chama de dataset, que podia ser útil para qualquer coisa. E a gente começou a expandir outras aplicações. A gente tem a nossa própria previsão do tempo, a gente tem modelos preditivos de doença e de produção. E a gente começou a entender, como é que eu maximizo isso dentro do agro? Criando um loop de dado, que esse dado é usado para melhorar a decisão. E aí a gente viu que a gente estava engajar a cadeia. Porque o produtor, ele não toma a decisão sozinho, ele está engajado em algum lado da cadeia que orienta para onde ele vai. Seja a cadeia de insumos, ou seja a cadeia que está comprando dele, né? Uma indústria de alimentos e bebidas, uma cooperativa, uma trader. Então, a gente começou a atender a cadeia do agro. Então, hoje, a gente é uma rede, né? Que atende os produtores, gera dado na base, apoia a decisão deles e apoia a decisão da cadeia como um todo. A indústria de insumo, a indústria de alimentos e bebidas, que vai até, rastreabilidade, pegada hídrica, pegada de carbono, até o setor financeiro, onde a gente ajuda a mitigar o risco, né, e precificar melhores os ativos financeiros. Em termos de métricas de sucesso, a gente tem hoje 100 mil produtores na América Latina, em cerca de 9 países. 48 milhões de hectares, para dar uma dimensão de quem não é no setor, 1 hectare é mais ou menos um campo de futebol. Né, de tamanho, então é muita terra, com mais de 90 cultivos. A gente vem crescendo bastante, os últimos 2 anos a gente cresceu 90%, esse ano até setembro 135%, estamos muito otimistas. Aí acho que a pandemia ela vem como um momento de virada no agro, porque é um empurre, né, essa transformação, e restrições, como foram impostas pela pandemia, vão acelerando, assim como aconteceu em vários setores da economia, essa digitalização. E você mencionou 2014 Startup Brasil, 2015 Singularity University, e depois você mencionou que vocês receberam um investimento da SP Ventures também. Você deve falar um pouquinho das rodadas que vocês captaram a partir de 2016? Tá. Então, em 2016, a gente captou a nossa rodada Seed, junto com a SP Ventures, e que teve também uma participação de uma aceleradora do Vale do Silício, que é a Thrive. Desse período também, a gente fez parte da primeira turma do Google Launchpad Accelerator, que foi o primeiro programa do Google muito focado em produto, né? Que foi muito importante para essa otimização do produto para uma interface para o produtor com diferentes níveis aí de experiência de usuário. Depois, em 2019, a gente levantou nossa rodada com 2 corporate ventures, um do Bradesco e outro da Positivo, um family office de Nova York. E aí, essa já foi um momento de que a gente já tinha vários pedaços da solução.
A gente já tinha vários modelos, vários algoritmos, e eles eram todos separados. E a gente tinha essa visão de cadeia. Então, a gente atendia várias pessoas na cadeia, com vários produtos, e eles não se conversavam. E a gente concluiu, não, a gente quer ser uma plataforma que vai atender a cadeia. Então, a rodada A, ela foi focada em consolidar a plataforma num único lugar, né? Onde os produtos se conversam e geram uma inteligência mais sistêmica. E estruturar a equipe para atender realmente esse primeiro network effect que a gente criou. Que é quanto mais produtores, mais as corporações têm interesse em trabalhar com a gente. E quanto mais corporações, mais eu entro de volta numa cadeia que me faz crescer em número de produtores. E agora, a gente tá caminhando para uma rodada B. A gente acabou de fazer nossa primeira aquisição. A gente comprou uma agtech argentina, que foi o que deu esse impulso pra gente virar a maior da América Latina em termos de número de usuários, com esses 100 mil usuários, né? E estamos estruturando a nossa rodada B para aproveitar esse crescimento da nossa network. Então, a gente vê que a gente conseguiu. Uma das barreiras de crescer no agro é crescer e acessar o produtor, porque ele está offline capilarizado. E a gente tem uma ferramenta de entrada, que é a ferramenta da Booster Agro, que a gente consegue digitalizar esse produtor, começar a jornada de digitalização, porque ela é uma jornada, né? E a partir daí, a gente consegue ter um hub de soluções, né? Que gera mais dado, gera mais inteligência e que vai andando esse produtor nessa casinha de digitalização dessa jornada. E com isso, a gente consegue gerar mais insights coletivos para essa cadeia, que tem um papel muito importante em viabilizar a adoção, né? Porque quando a gente tenta vender só para o produtor, é difícil a conta fechar. Porque ele já tem uma margem apertada e ele tem que adotar várias tecnologias, né? Um combo de tecnologias para ter o retorno de investimento e atingir os objetivos. Então, o envolvimento da cadeia ele é chave para monetizar e viabilizar o acesso para o produtor. Então, a gente está trabalhando agora nessa integração. O M&A, ele é parte da nossa tese de crescimento. A gente vê isso acontecendo no agro como um todo, desde a indústria de insumos, depois a indústria de revendas e distribuição, né, com Aqua e Pátria fazendo grandes aquisições e montando os grupos, né, de distribuição. E estes, né, players da cadeia de insumo vêm comprando essas agtechs, né? Então, quase todos os exits que tiveram em agtech foram para os grandes players que montaram seu player tecnológico. E a gente entende que ainda existe espaço para um player independente, né, que o produtor tenha mais confiança de compartilhar os dados e que está mais conectado com a outro lado da cadeia, que é todo esse tema de ESG, né, de como é que eu tô caminhando esse agro para mais sustentabilidade. E para isso, no último report da Embrapa, do Radar Agtech, surgiram quase uma agtech por dia no Brasil no último ano. E a gente entende que não existe espaço para milhares de agtechs fazendo uma feature, um mercado. O produtor não tem nem memória de celular, nem carteira para ter 30 aplicativos no dia a dia dele. Então, a gente vê essa consolidação de ecossistema, de plataforma, e a gente quer liderar isso na América Latina através de aquisições e criando essa plataforma independente. E vocês, então, foram pelo caminho de sempre fazer captações de investimento, né? E eu te perguntar se você acha que toda startup deveria captar investimento ou se é algo particular de vocês, por serem mais de hardware. Como é que você vê essa questão de ser bootstrapping ou de depender do recurso de investimento de investidores também? Acho que ambos têm o seu valor. Acho que nem todo negócio precisa de investimento. Eu acho que ele tem muito mais a ver de o que o empreendedor tem como propósito. Qual é o propósito melhor? O que ele quer fazer, né? Você pode gerar um super impacto e ser muito feliz tendo um impacto local, né? Como eu fui para essa mente do moonshot, eu quero dominar o mundo, né? Eu quero ser a América Latina, depois Ásia, África, ser uma dominante no países emergentes. E para isso eu preciso de velocidade. Porque eu acho que é um mercado de consolidação que os que entram primeiro e conseguem dominar e se posicionar, né, vão crescer mais rápido. Então, eu precisava de tempo. Tempo é algo valioso. E quando você precisa ser rápido, o investimento é uma coisa muito importante. Você falou justamente dessa mentalidade de moonshot, né? Ia te perguntar qual que é o sonho grande da AgroSmart? Agora vocês adquiriram, como você falou, uma startup argentina. Você acha que internacionalização é o próximo passo para vocês? Como é que você vê o futuro da startup? Eu vejo a gente como uma plataforma líder, né, a rede líder, para transicionar para essa agricultura que é produtiva e ao mesmo tempo sustentável e resiliente ao clima em países emergentes. O nosso curto prazo está focado na América Latina. A gente já vinha com uma onda de internacionalização como a AgroSmart. E eu entendo que a estratégia de M&A ela ajuda, né, a ter times locais mais estabelecidos, que chegaram mais rápido já em algum... Hoje, tá todo mundo de agtech no mercado early adopter. Acho que a gente ainda não cruzou para o mercado de massa, né, como setor. E encontrar players que já fizeram isso e já tem algumas conquistas e juntá-los me parece um caminho mais rápido e mais forte do que na tentativa e erro, porque a jornada empreendedora, ela só tem tentativa e erro, ou seja, você vai errar sim ou sim. Essa é a única certeza. Então, me parece um caminho mais rápido e mais seguro
para chegar lá. Então, a gente pretende ser o líder, a gente já é o líder da América Latina em termos de usuários, mas a gente quer continuar consolidando isso para daí partir para outros países emergentes. E falando em outros países e chancela também de entidades, você foi também chamada lá no Fórum Econômico Mundial em Davos, lá em 2020, né, para representar o Brasil e apresentar a AgroSmart lá no Fórum Econômico Mundial. Como é que foi essa experiência para você? Muito importante. Na verdade, a gente foi a gente é alumni agora, né? Membro da comunidade que eles chamam de Technology Pioneers do Fórum Econômico Mundial. Então, a cada 2 anos, eles fazem um mapeamento das empresas de tecnologia de mais alto impacto, né? E várias passaram por aí, Spotify, Google. Então, eles buscam as inovações. A gente entrou para esse grupo e Davos é um dos eventos do fórum, né? O principal, mas que vai levando essa mensagem de um novo mundo. Então, acho que o Fórum Econômico Mundial é um grande articulador, né, dos diferentes stakeholders. O clima é algo que vem crescendo e ganhando uma agenda muito importante. Para mim, Davos foi importante por esse sentido de que a agenda de sustentabilidade, ela era encarada até 2020 como uma agenda paralela, assim, como um subproduto. Tipo assim, eu tenho o meu negócio, e aí aqui eu tenho um pequeno departamento de sustentabilidade que vai dizer como tem que ser as coisas. E na minha visão, e eu gosto dessa nova visão de mundo, ela é core, né? Eu acho que o impacto da sustentabilidade, ela tem que estar assim como a tecnologia, não existe negócio que vai sobreviver que não é digital, e não existe negócio que vai sobreviver que não é sustentável. Então, ambos são, para mim, cores da estratégia, e não uma área, um departamento de inovação. É igual, sabe? O paralelo. E Davos trouxe isso, de que a última década foi uma década de conscientização, de explicar para o mundo que existe aquecimento global, de que a gente está passando por um momento de mudanças climáticas, que isso afeta a nossa capacidade de produzir alimentos e outras coisas, que a gente precisa mudar para um capitalismo consciente, né? E o que eles chamam de stakeholder capitalismo, então a gente parar de olhar só para o acionista e olhar como um ecossistema e como comunidade, então essa responsabilidade do negócio dentro da comunidade. E aí, 2020 foi uma marca antes da pandemia, eu tava justo lá, e começou os casos, eu tava voltando de Davos quando explodiu a pandemia, de que é a década de ação, não dá mais pra falar, sabe? Quando surgiu a agenda dos ODS 2030, né, foi comunicando. Nesse meio tempo, e eu acho que foi o que a gente viu nesses últimos 2 anos, o compromisso. Então, muitas empresas deram o passo de aderir aos compromissos de ficar carbono neutro, né, o net zero, que não é bem a mesma coisa, e mudar suas cadeias e investir nesse processo de resiliência climática. Então, esse foi o começo da ação, que tá bom, você sabe, mas quando você vai se comprometer? Agora, eu venho empurrando a agenda desde então, que é execução. Legal, você tem aqui uma carta que você disse, mas cadê o teu plano? O que você tá fazendo? Porque a gente ainda tá muito na época dos pilotos, né? Surgiu o ESG, todo mundo tem ESG, todo mundo tem lá o comitê de ESG, mas e o que você tá fazendo? Cadê a medição? É o que a gente fala do objetivo baseado em ciência, né? Science-Based Targets. Quais são os seus targets? O que você tá fazendo e como é que você tá medindo o progresso? Então, trazer o mundo de startup, de KPI, pro mundo de sustentabilidade. Então, acho que esse foi um momento muito importante. A gente vem liderando essa agenda. Em Davos, a gente se somou a uma aliança entre eles e o CBEDS, que é uma organização civil, né, de desenvolvimento sustentável, para o que eles chamam de Nature Climate Solutions Alliance, que pretende como monetizar, né, e como criar um mercado para soluções baseadas em natureza, que são em grande parte o que hoje geram créditos de carbono. Então, uma das grandes tarefas, eu estou indo para a COP agora em novembro, é propor, né, a regularização da cláusula 6 do Acordo de Paris para a criação do mercado de carbono e a regularização disso, que vai ser uma ferramenta poderosíssima para fazer fechar a conta. Quando a gente volta lá pro produtor, quem paga a conta do produtor ser mais sustentável? Hoje não fecha. O preço do consumidor é caro. Na hora que você vai lá no orgânico, na prateleira, é mais caro, né? Quem que investe, e precisa investir, tem que transicionar. E o produtor, ele trabalha alavancado. Então, ele toma crédito, produz, vende, aí ele se paga, né? Então, para ele investir em tecnologia e investir em novos modelos de produção, precisa se financiar. E aí surge todo esse conceito de novas finanças verdes, e o carbono é um dos mecanismos que podem ajudar a gerar isso. Então, a gente virou parte dessa aliança desde então e viemos trabalhando nessa agenda de criar um mercado. Acho que como a AgroSmart, a gente vem sempre antes, né? Vem sempre criando o mercado, sempre educando o mercado, o que tem um custo, né? E não é fácil, para daí ter a oportunidade do negócio. E aí você falou, então, a gente tem a agenda de Davos,
Depois a gente tem a pandemia, né, que provocou Uhum. reflexões sobre meio ambiente. E agora a gente tem a COP também. E eu te perguntar como é que você enxerga o futuro do setor do agro? Onde que o setor ainda precisa evoluir e Uhum. para qual caminho, para quais tecnologias vocês estão de olho também? Eu tô super animada com o futuro do agro, porque eu assisti essa transformação genuína, né? De que o agro não entendia a mudança que precisava acontecer. Ele começou a entender, e aí, melhor do que isso, ele entendeu que é uma oportunidade. Que não é só, estou te obrigando a ser mais sustentável. Mas é o contrário, a gente tem a oportunidade de capturar valor. Né? Ser sustentável tem valor. Ser sustentável pode ter um menor custo. E o Brasil pode ser um dos maiores provedores de serviços ambientais do mundo. Né? Não só o Brasil, mas a região da América Latina como um todo. Existem poucas terras para aumentar a nossa produção. Elas estão na América Latina e na África, que compartilham problemas seríssimos de infraestrutura e educação e financiamento. Para mim, são os 3 gargalos para escalar as tecnologias do agro. Então, eu vejo esse futuro de que nós vamos alimentar o mundo, a gente já alimenta o mundo, e a nossa parcela nisso só vai crescer nos próximos anos, e a gente vai fazer isso de maneira sustentável, provendo comida e serviços ambientais, como preservação da Amazônia, né, e vários outros créditos de carbono, vários outros serviços que a gente consegue criar. Só que para isso acontecer, a gente tem que trabalhar nesses 3 pilares: infraestrutura, conectividade, né, educação e financiamento. E a gente falou bastante sobre altos, né? Singularity, Google Accelerator, Davos, tudo isso. E a gente também falou um pouco de baixos, né? Lá no começo, os produtores desconfiando, sensores que não funcionam. Ia te perguntar, nessa trajetória inteira, qual que foi a maior dificuldade que você passou na sua visão e como é que você lidou com ela? Eu diria que é difícil ter essa maior dificuldade, porque todo dia é difícil, né? As pessoas olham de fora e vê isso, e vê o prêmio, vê tal, e só fala, nossa, só tem coisa boa. Não, e tem muito problema, porque a gente tá resolvendo. O agro é aquela coisa que você acha que você vai resolver um problema, só que na verdade é uma cebola. Aí você tem que ficar descascando, né, cada camadinha dela, pra aí você fazer o que você quer fazer. Então você vai fazer o que você quer fazer, tem um monte de problemas em volta, que num setor normal não seria problema da startup, mas que se você não se engaja em resolver, não dá pra sua startup existir. Né? E isso cria uma complexidade maior. Eu acho que a gente teve, primeiro, dificuldade muito grande de educar o mercado. Então, isso não foi fácil, né? Esse ponto de inflexão que está acontecendo hoje é resultado de muito trabalho, de engajamento de uma comunidade que surgiu, que não existia. Então, de um ecossistema que todo mundo está falando a mesma coisa e direcionando. Só que chegar até lá não foi fácil, né? Ganhar confiança, esforço de mais pessoas nos setores foi difícil. Depois, acho que esse momento do inferno astral, assim, de todos os hardwares dando errado, consumindo muito caixa, e aí precisando de caixa antes e fazer a séries A sem ter experiência num fundraising maior, que já é um outro nível de maturidade. Foi um momento muito difícil pra gente fazer essa transição entre seed e séries A, né? Até a gente entender o nosso valor, entender onde a gente precisa se posicionar enquanto tava apagando fogo. Né? Então, como é que você faz como CEO para tocar a estratégia e o futuro ao mesmo tempo que você apaga o fogo da operação? Acho que isso é um desafio enorme que a gente conseguiu superar, mas que continua se repetindo, só que com fogos diferentes e estratégias diferentes no futuro. E eu diria que hoje também existe um grande desafio de pessoas. Atrair talentos qualificados e que estão a fim de trabalhar numa startup, que quer crescer. E porque a gente está criando uma indústria, não tem mão de obra pronta. Então, você precisa educar. E educar é caro, né, para uma startup. Acho que é uma metodologia que dá certo. A gente vê isso em outros setores. Até você falou da XP aqui hoje. É uma que fez, né, investiu muito em educação financeira para ter a demanda da carteira de investimentos e guiar as pessoas numa jornada, até ter o caso do cara que já é um produto clear, né, que já é autônomo e tal. Então, eu vejo isso acontecendo, mas eles já estavam num estágio mais sênior, né? Então, ter que fazer isso crescendo a empresa ao mesmo tempo é um desafio enorme. E você mencionou um pouco também sobre lidar com a dificuldade de ser empreendedora mulher, né? O seu pai tinha um bloqueio, depois ele mudou de ideia. E você falou também no começo de tentar encontrar uma comunidade de mulheres empreendedoras, né? Você acha que isso é fundamental? Como é que a gente estimula que mais mulheres criem startups? Que, se eu não me engano, hoje no Brasil, acho que cerca de 4% das startups são criadas exclusivamente por mulheres, né? Como é que você acha que a gente faz para que mais mulheres tenham negócio de tecnologia? Eu acho um super desafio. Só que eu acho que isso não pode parar, isso não pode ser desculpa, nem muleta pra não fazer, né? Acho que a gente tem que estar ciente do desafio, saber que vai ser difícil, e sim, a rede de apoio é muito importante por isso. Quando eu comecei, não tinha rede de apoio. Eu sempre fui a única mulher no ambiente de tecnologia e no ambiente de agro.
E o que é muito difícil, mas que eu não diria que foi ruim pra minha vida, é que existe uma desqualificação imediata. Então, assim, as pessoas sempre assumem que porque eu era mulher e é demais, eu era jovem e, além disso, eu não era nem agrônoma nem programadora, que eu não sei o que eu tô fazendo. Então, eu tive que me capacitar muito pra entender de agronomia, pra entender de computação ou de hardware, etc, pra estar na mesma mesa de discussão. O que tá bom, porque eu estudei muito e eu tive muitas outras ideias e fez com que o negócio crescesse. Mas é desafiador. E aí eu sempre encontrei outras mulheres que me davam a mão e me puxavam. E eu acho que ter esse role model e saber que tem outra mulher que conseguiu fazer, pra mim foi muito importante. E isso agora ganha mais peso ainda quando você começa a pensar aliar a vida pessoal feminina, né? E como é que você alia família, relacionamento, eventuais. Ainda não tenho filhos, mas quero ter. Como é que você lida com tudo isso? E eu estou nesse momento de olhar pra fora e aí, o que vocês estão fazendo? Como é que vocês fizeram? Deixa eu entender como é que eu me adapto aqui. E criar essa rede é importante. Acho que na tecnologia ela cresceu muito, mas ela ainda é muito dispersa. E no agro ela surgiu e tá crescendo maravilhosamente, assim, de mais mulheres à frente de fazendas, não tanto de agtech. Isso ainda é muito pouco, mas pelo menos na frente do agro, né? Seja na indústria, seja como produtora. E eu falo que elas são as minhas maiores motivadoras. Assim, você posta algo no Instagram, é 1000 corações, é 1000 frases motivadoras, e dá vontade de sair da cama, sabe? Que a mulherada é legal, assim, a gente se apoia. E eu acho que isso no empreendedorismo feminino tem um valor que os homens não têm esse benefício. Porque o homem sente mais obrigação de comparecer, assim, sou bom, tá tudo certo, tá tudo bom. E a mulher tem esse espaço de que, assim, gente, quero chorar porque tá difícil, porque eu não sei o que fazer, porque eu tô perdida. E você não é julgada por isso, você pode ser vulnerável. E eu acho isso muito rico dentro de uma rede. Então, acho que a gente tem que ter mais comunidades, mais role models e mais pessoas comprometidas, porque ainda é uma barreira você ter que provar todos os fatores pra conseguir entrar. E Mari, você teve várias startups, cada uma te deu uma lição, né? As 2 primeiras não tão certo, a AgroSmart agora decolando, né? Ia te perguntar, se você pudesse voltar atrás, antes de você ter criado a sua primeira startup, qual conselho que você daria para si mesma e que gostaria de compartilhar com os empreendedores que estão nos ouvindo? Eu tive acesso muito tarde às metodologias de startup, então eu comecei antes de entender o jogo que eu tava jogando. Eu acho que hoje se preparar, ler, tanto em startup quanto predictable revenue, como é que você cria uma máquina de venda, então, entender o jogo de venture capital melhor. Eu fui entrando meio que assim por acaso e descobrindo muito tarde, às vezes depois do que eu já tentei e errei, o que tinha que fazer. Então, se eu tivesse. Hoje existe um ecossistema que permite o acesso a isso mais rápido. Mas eu acho que o empreendedor, mesmo se ele fazer um negócio tradicional, eu acho que vale a pena entender esse jogo e saber que jogo que você tá jogando. Porque é um jogo, no final das contas, é uma estratégia ali, é um jogo de xadrez, né? Então, o que você tá jogando? Onde você quer chegar? Quais são os stakeholders ali? Mapear isso. Então, acho que eu teria feito isso antes, teria evitado muitos erros de que eu não sabia. Acho que outra coisa que é muito valiosa é a rede, né? Você ter uma rede de contatos, tudo na vida é rede, né? Você poder ligar pra alguém na hora que você não sabe pra onde você vai, na hora que você tá em dúvida, ou na hora que você precisa chorar, ou, né, precisa de uma parceria pra dar um próximo passo. Você ter pra quem ligar é algo muito valioso. E eu também fui fazendo meio que no acaso, eu não sabia que era tão importante. E aí, mais ainda no empreendedorismo feminino, muitas mulheres não sabem fazer isso. Tem a vergonha, né? Ou são excluídas das redes. Hoje, muitas redes são masculinas. Algumas eu consegui entrar, algumas outras não. A gente vem discutindo essa questão, né, da exclusão social que existe nas redes. Mas é muito importante ter a rede. No mais, eu acho que eu já sabia, porque eu já vinha bem treinada pelo meu pai e tal. Mas é ter muita resiliência, escolher algo que você ama, assim. Porque se não fosse o propósito, já tinha desistido. Porque fácil não é. Então, você tá fazendo algo que você realmente, sabe, você sente motivação cada passinho que dá certo. Porque você acredita no problema. E escolher pessoas que você gosta de trabalhar. Porque eu passo mais tempo da minha vida com as pessoas que eu trabalho. Então, se você não cria um ambiente que tem uma cultura que você acredita, né? Acho que os fundadores têm esse papel de criar cultura e de trazer as pessoas. Não dá. Sabe, se você esgota, tem burnout. Então, tipo, precisa criar esse ambiente. E eu acho que tendo essa consciência desde o começo, acho que ajuda a dar os passos mais assertivos. Conhecimento, conexão, resiliência, propósito e ter bons companheiros nessa jornada. Exato. Aqui tá a receita. Mari, muito obrigada por, de novo, ter aceitado o convite e contar essa história pra gente. Obrigada a vocês. Sempre um prazer conversar com outros empreendedores, pessoas do setor, porque eu acho que o Brasil precisa disso. Né? De mais pessoas criando e levando pra frente. Acho que isso é uma última coisa que eu falaria, que é essa síndrome do vira-lata que a gente tem.
de achar que tudo de fora é melhor. Não, a gente pode produzir, a gente pode exportar, a gente vai criar inovações que vão aí abastecer o mundo de comida e seguramente de muitos outros setores também. Ótimo. Obrigada, Mari. Nada.